já está aqui comigo a doutora Elina Medeiros, ela que é advogada e especialista e vai tirar direitos tributários, não é isso? E Exato. vai tirar todas as dúvidas com a gente sobre IPTU. Primeiramente, eu quero lhe dar as boas-vindas aqui ao nosso Fala Cidade e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, é uma honra contribuir com esse assunto, né? E parabenizar por essa oportunidade, né, trazer conhecimento à população sobre um assunto que está impactando hoje o nosso município. Exatamente, impactando muito na vida, inclusive, de nossos moradores, né? IPTU é um assunto muito vasto, minha gente, mas que incomoda muitos moradores, principalmente aquelas pessoas que não entendem para que serve o imposto e por que tem que pagar esse IPTU, né? Que por muito tempo, por muitos anos, por conta da pandemia, ficou aí suspenso, mas está retornando e é exatamente esse papo que a gente vai ter agora. Primeiramente, doutora, explicando para a população que porventura ainda não entenda muito, o que é de fato o IPTU? Sim, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano. Significa dizer que é o imposto que incide sobre os imóveis da população, de forma geral, independente se a pessoa não tem o título do imóvel, se não tem documento, mas que há essa imposição de cobrança. É um imposto que ele acompanha o imóvel. A título de exemplo, igual o IPVA que acompanha o veículo. Então, mesmo que você passe o imóvel adiante, né, esse imposto também vai para a pessoa que está comprando o imóvel. Então, é um imposto aí que acompanha o bem patrimonial. Isso quer dizer, doutora, que é obrigatório o pagamento do imposto? Sim. A própria instituição do imposto, né, o nome já fala, é uma imposição. Não há como o contribuinte, né, a população de forma geral, se eximir desse pagamento. Eu costumo brincar que Benjamin Franklin dizia o seguinte, que na vida a gente só tem duas certezas. Uma é a morte e o outro o pagamento de impostos. Não há como fugir dessa obrigação. E o município, ele é obrigado a cobrar os tributos e nós, contribuintes, somos obrigados a pagar o tributo. Então, não há como se eximir, a não ser que a lei traga umas hipóteses de não incidência, ou seja, hipóteses que não há como cobrar essa obrigação, ou trazer isenções, que também permite o não pagamento do imposto. Exatamente. Agora, falando sobre esse assunto de isenção, o que pode acontecer é exatamente isso. Ou a pessoa é obrigada a pagar ou entrar na categoria de isento, né? O que está sendo observado nisso? Quando eu tenho direito a ser isento dessa questão? Certo. Me deu uma oportunidade de falar sobre o Código Antigo. O município ele tinha instituído o Código Tributário de 2005, que vigeu durante 15 anos, né, no nosso município, e em 2020, final de 2020, sofreu atualização. O Código Tributário anterior, que previa a instituição do IPTU, não trazia hipótese de isenção. Então, com a alteração do Código em 2020, passou a trazer algumas hipóteses. Exemplo, uma pessoa que possui aposentados, pensionistas, que recebem benefício, né, previdenciário de até um salário mínimo, que residam no imóvel, que não tenha outra fonte de renda, que não tenha outro imóvel, ele possui direito à isenção do IPTU. Só que essa isenção é necessário requerer lá no DAN, né, no Departamento de Arrecadação Municipal, porque você vai receber o seu carnê, mas você atendendo esse requisito de isenção, você tem que se deslocar lá e requerer esse benefício, certo? Outra hipótese de isenção que a gente tem é para aqueles que possuem o titular do imóvel, né, o cônjuge, os filhos que possuem doença grave. E aí tem que ter um laudo do médico, né, determinando esse tipo, que há aquela doença grave. E a lei traz quais são exemplos de doença grave. Nós temos aqui cegueira, cardiopatia grave, nós temos hanseníase, hipertensão, câncer. Então,
pessoas que possuem essas condições têm direito a esse benefício de isenção. Agora, doutora, outra dúvida que a gente tem. Muitas pessoas, elas se perguntam como é que é feito essa medição, porque tem que ter toda uma medição do terreno para os fiscais, né, que tomam conta dessa situação, tem que olhar como é que está a situação da casa, de que maneira ela é construída, e tudo isso tem um cálculo, né? Isso. A secretaria responsável por isso antes de cobrar, tem que fazer toda essa medição, né? Sim, exatamente. Quando houve a atualização da legislação em 2020, foi instituído que haveria uma comissão para fazer um levantamento da planta genérica dos valores, para atualizar todos os valores venais dos imóveis. Porque a gente tinha uma defasagem muito grande, que o valor venal de um imóvel estava como R$2.000, R$3.000, e o pagamento do imposto, consequentemente, de R$5, R$10, que não condizia com a realidade do nosso município. Então, era necessário fazer a atualização da planta genérica, né, e trazer a atualização dos valores de cada imóvel, porque esse valor que vai ser a base do cálculo do IPTU. E aí, o município não conseguiu implementar essa comissão para fazer toda essa parte desse levantamento nos anos de 2021, sendo que foi concluído no ano passado. Essa comissão tinha participante da própria OAB, tinha participante da CDL, da CIP, né, que era voltado para poder dar o direito à voz aos contribuintes, e também participantes do próprio governo, né, para fazer uma comissão mista, para tentar, a todo momento, respaldar os direitos dos contribuintes. Então, após a finalização desse levantamento, o município concluiu um projeto magnífico. Hoje, Parauapebas está de primeiro mundo em questão de localização do imóvel, cadastro de imóveis, que, além desse cadastro ser referente, poder fazer parte para a cobrança dos impostos, também faz parte também para poder gerir serviços de assistência social, né, infraestrutura, para trazer esses dados, que é muito importante. E aí, consequentemente, houve a avaliação desses imóveis, aumentou o valor venal, consequentemente, aumentou o valor do IPTU. Só que essa cobrança, que foi instituída com a alteração da lei de ano passado, a Lei Complementar 30, que trouxe uma fórmula, trouxe um cálculo para fazer como que se chega a esse valor venal. Então, leva-se em consideração a área do imóvel, o metro quadrado do imóvel, leva em consideração a localização daquele imóvel, onde está na quadra, né? Também tem a questão se é comercial, se é residencial. Então, há uma fórmula matemática que se apura o valor daquele imóvel, né? O valor de mercado do imóvel. E esse valor que vai ser multiplicado por uma alíquota, né? Que tem uma tabela lá que começa de 0,1%. E aí vai progressivamente. Então, tem uma tabela que vai multiplicar e que vai trazer o valor real do IPTU a ser cobrado. E isso distingue também com relação se é comercial, se é residencial. Os imóveis residenciais possuem um valor de alíquota também menor, e o pagamento do IPTU, consequentemente, é menor. Tá, agora, doutora, me tira uma outra dúvida. Eu moro em Parauapebas há 35 anos, naquela mesma casa, e nunca ninguém foi lá medir para ser cobrado o IPTU. Até hoje, vamos dizer assim. Chega aí o IPTU no meu nome. O que eu devo fazer? Infelizmente, há a imposição de pagamento, né? Por mais que o município tenha, ao longo dos anos, sido omisso nessa cobrança, a imposição, a lei prevê o pagamento do IPTU, independente se o imóvel não tinha cadastro. Então, como houve, o nosso município cresceu muito, absurdamente. Então, tinha áreas da cidade que não alcançou, né, a atualização dos cadastros municipais. Então, depois desse levantamento,
todos os imóveis estão cadastrados de forma que não tem como dizer assim, não, esse não é meu imóvel, não, essa não é minha fachada, essa área aqui não, porque é por satélite, está tudo muito bem discriminado. Então, assim, porventura, você chegou a ter essa cobrança na sua casa, eu falo infelizmente não, mas tem que fazer o pagamento sim. É uma imposição, não tem para onde se eximir nesse caso. Agora, eu posso, de alguma maneira, como contribuinte, não aceitar aquele valor? Esse valor está extremamente alto, eu tenho que rever isso com as autoridades, como é que é? Com certeza. Nesse caso, quando chega o carnê do IPTU, a população ela tem que estar atenta se os dados do imóvel condiz com o que está ali. O valor da área está correta, a destinação, se é comercial, se é residencial, está correto, porque tudo isso vai influenciar no pagamento do imposto. Então, verificar se os dados estão corretos. Caso os dados não estejam corretos, você não concorda com aquela cobrança, você pode impugnar, você pode ir lá no DAM e fazer um pedido de revisão daquele imposto e justificar o porquê que você está fazendo essa impugnação, né? Mas, enquanto isso, tem que dar continuidade ao pagamento, porque quando a gente pede uma revisão, eles vão dar um prazo, né? Isso, tem um prazo, são 20 dias, se eu não me engano, para fazer essa impugnação, mas que a partir do momento que você recebeu o IPTU, né? Então, você pode ir lá e fazer esse requerimento. Nesse caso, a cobrança fica suspensa até a decisão do órgão municipal sobre aquele seu fundamento, aquela sua contestação. Agora, doutora, tem muita gente que utiliza os impostos como os argumentos de que eu pago o imposto, o IPTU, nesse caso, e não vejo nada melhorar na minha rua, a situação está lá cheia de buraco, continua do mesmo jeito, e aí não vou pagar, né? A senhora já disse, mas é bom reforçar que é obrigado de qualquer maneira. Esse tipo de questionamento a gente ouve muito, né? Por exemplo, a iluminação não está adequada, o município não tem asfalto na minha rua. Do mesmo jeito para o IPVA, né? Mas, assim, a característica desse tributo, por ser um imposto, ele é um tributo desvinculado. Não há nenhuma contrapartida do município que possa trazer, que possa dizer assim, não, agora você vai pagar o IPTU porque eu vou te dar essa contrapartida, eu vou te fornecer isso. Não. A característica do imposto desvinculado é que não há essa contrapartida. O imposto ele não vai ser necessariamente usado para iluminação, para o asfalto. Ele pode ser destinado para saúde, educação, infraestrutura, né? Então, da mesma forma do IPVA. Muitas pessoas pensam que o IPVA é para poder deixar o asfalto, né? As ruas condizentes para locomoção, mas não, o IPVA do mesmo jeito, por ser um imposto, o valor que é arrecadado, ele vai para a infraestrutura, vai para aí vem o governo para instituir para onde que vai a destinação desses valores. Então, não é um imposto que tem uma contrapartida. Diferentemente de uma taxa, né? Exemplo de uma taxa de fiscalização, a taxa ela precisa dessa contrapartida do município, que aí seria fiscalizar, saber verificar se a empresa está condizente com a legislação. Então, tem essa contraprestação. O imposto não, ele é desvinculado. Às 11h45, a gente tem pergunta de nossos telespectadores, internautas. O Isaac, através do WhatsApp, está perguntando: a nossa casa está dando em outra rua, o que devo fazer? Então, nesse caso, aí verifica que a localização não está condizente. Então, vá até o órgão municipal, verifique se o cadastro está condizente, leve provas, documentos, fotos, né, imagens, para poder fazer essa atualização lá e verificar o retorno do órgão municipal a respeito desse seu questionamento. Então, é interessante fazer isso, porque, como eu falei, a localização do imóvel, ela vai impactar no valor do IPTU, sim. Então, você que também tem alguma dúvida aí em casa, está acompanhando o nosso Fala Cidade, lembrando que estamos falando sobre IPTU. Então, se você tiver alguma informação, a gente já falou bastante aqui, lembrando que é obrigatório o pagamento do IPTU. Não pagando, doutora, eu não pago já tem 5 anos IPTU, o que pode arcar para o contribuinte? Então, a ausência do pagamento vai levar a
restrição do cadastro, né? Restrição aos órgãos públicos. Pode vir um auto de infração que vai incluir o nome na dívida ativa. Então, o município ele pode fazer essa cobrança, pode impactar vou dizer assim, créditos, né? Porque uma restrição impacta também créditos, se a pessoa quiser, financiamento e tudo. E na pior das hipóteses, a pessoa ele pode perder o imóvel. Por que eu falo na pior das hipóteses? Porque há vários procedimentos a ser seguidos até chegar a essa perda. Mas, se a pessoa não pagou e pretende pagar, ela pode fazer um parcelamento, ela pode verificar outras hipóteses, né, de fazer esse pagamento de forma correta, de acordo com a legislação, né? Mas o não pagamento pode incorrer, em último caso, na própria perda do imóvel. Então é real, né? Não é balela a questão de que você não pagando o IPTU pode perder o seu imóvel, o seu terreno, o que tiver associado ao seu nome. Mas, como lembrou a doutora aqui, tem todo um processo, tem etapas, né? Tem várias etapas de negociação. Exato. Se não der certo de forma administrativa, porque o município primeiro vai tentar de forma administrativa, notificar, né, dar os prazos para fazer esse recolhimento do imposto, dar o prazo, a opção de fazer o parcelamento. Caso contrário, pode levar a protesto e pode entrar com ação judicial que se chama execução fiscal. E dentro dessa execução, o próprio juiz pode pedir a penhora online, pode requerer direto da conta bancária a penhora desses valores para pagar o tributo, pode requerer, aí que eu venho, na última hipótese, requerer a perda do bem, né, que é a penhora do imóvel para pagar o tributo. Mas, por exemplo, doutora, uma última dúvida aqui. A pessoa tem um imóvel de 150 mil, está devendo IPTU 100 mil. Aí é leiloado, tem essa divisão de resto de dinheiro, como é que fica? Sim. Se houver a penhora do imóvel, paga-se apenas o devido e o restante tem que ser ressarcido ao contribuinte, né? Não há perda. Há perda total, mas o que ficar de excedente tem que ser devolvido. Devolvido, né? Pelo menos de todos os males, né? Mas a orientação, só para finalizar, doutora, pagar, qual é a sua última participação aqui com a gente, falando ao nosso público ainda sobre esse assunto. Se a senhora deixou de falar, pode falar. Então, a orientação realmente não tem como a gente fugir do pagamento, né? Por ser o imposto, o nome já diz, é uma imposição, é devido. O município ele é obrigado a recolher, né? Ele era obrigado a fazer essa atualização que estava muito defasado. E aí, se você tem essa reclamação, mas minha rua está desestruturada, está sem condições de trafegar, cobre, exerça seu direito, busque o município, busque seus vereadores, cobre essa contraprestação. Mas, nesse caso, não há necessariamente usar isso como pauta para se eximir de pagamento do imposto. O imposto realmente é devido, a gente precisa ter essa consciência fiscal, né, como cidadão, né, não só de forma municipal, como estadual, federal, os impostos estão aí para poder trazer essa contrapartida de educação, saúde, né, segurança, que muitas das vezes a gente acaba sentindo que não há esse retorno, mas a gente tem que cobrar, né, de certa forma tem que cobrar, mas não tem como deixar. E aí, se atentar, verificar se realmente está condizente lá os dados do seu imóvel, se o valor está condizente com a realidade. Se não tiver, exercer seu direito de ir lá e fazer essa contestação, né? Verificar se você tem hipótese de isenção do imposto. Vou repetir aqui as hipóteses de isenção. Para aqueles que são pensionistas, que recebem benefício previdenciário de até um salário mínimo, que residam nesse imóvel, que não tenha outra fonte de renda, né, que não tenha outro imóvel em seu nome, possui essa isenção. Só que você vai receber o seu carnê normalmente, mas você tem que ir lá no DAM e fazer a sua solicitação de isenção. E essa solicitação é todo ano. Você tem que ir lá todo ano fazer isso, porque eu até estava conversando com
colega fiscal que fala, mas por que todo ano? Porque a gente não sabe a realidade. Pode ser que você tenha outra fonte de renda, pode ser que a pessoa tenha um outro imóvel. Então, se houver alguma alteração dos requisitos de isenção, ela perde esse direito. Então, por isso que tem que ser de forma anual. Então, busque saber. Se você tem uma pessoa também na sua casa, na sua residência, que seja portador de doença grave, tem um laudo médico informando isso, solicite essa isenção lá no Departamento de Arrecadação Municipal. Outra hipótese, se o imóvel possui o valor venal de até R$50 mil, há também essa isenção. Então, eu agradeço a minha participação aqui, busque seus direitos, não deixe passar, porque há muito profissional capacitado para tratar dessa questão e defender os seus direitos de forma que seja realmente ouvidos, né? Chegou só mais uma dúvida aqui. Oi, boa tarde, aqui é a Lindalva, eu só tenho o lote, já chegou a cobrança do IPTU. Acho que ela quer saber, já é para pagar? Então, paga sim, porque não é de residência. Como eu falei, o IPTU é imposto sobre propriedade predial e territorial, ou seja, o prédio, a construção em si, casa, comércio, enfim, mas também o território, o lote, mesmo que seja vazio, lá não tenha destinação, ele tem a obrigação de fazer o pagamento do imposto. Pronto, então acho que já tirou muita dúvida das pessoas aí, né? Doutora, só uma última pergunta. A pessoa, quando está doente, nessas hipóteses aí da isenção, tem que ser o contribuinte ou alguém da família? Então, a lei fala que é o titular do imóvel, né? O que tá, o titular que vem lá o boletinho lá com o nome da pessoa. Então, o titular do imóvel, o cônjuge, ou seja, esposo, o marido, e os filhos. Então, são essas hipóteses. Aí tá. Mas eu tenho avó, eu tenho neto. A lei não prevê direito, porque aí a gente parte do pressuposto do que está expresso na legislação. Então, lá fala o titular, o cônjuge e os filhos que possuem essa doença grave têm direito à isenção. Pronto, agora sim nós encerramos aqui mais uma participação. Eu quero agradecer, tirou com certeza muita dúvida dos nossos telespectadores e agora esse espaço serve exatamente para esclarecer, né, doutora? A população que acha, não vou pagar, mas é obrigatório, senão a gente vai se danar, usando bem essa expressão mais lá na frente, né? Eu que agradeço a participação, lembrando que o pagamento do IPTU finaliza agora dia 28, né, com o direito a esses descontos, o desconto de até 70%. Então, aproveite essa oportunidade, porque depois do dia 28 vai vir a cobrança de forma integral. Então, não deixe passar essa data, né, faça o seu pagamento de forma devida. Muito obrigado, doutora. Participou junto com a gente aqui no nosso quadro Direitos e Deveres.